Paz e graça, povo abençoado. Gota de sabedoria de hoje nos leva a pensar sobre uma questão onde podemos aprender com Isaac, filho de Abraão, pai de Jacó e Esaú, numa experiência que muito pode nos ensinar nesses momentos de crise, de escassez, de fome, de perdas, de falências que nós estamos atravessando. Por isso, fica comigo. É bem conhecida a história de Isaac, filho de Abraão, quando ele sai de Canaã e diante da fome, diante da escassez, diante dos problemas que ele já estava atravessando lá em Canaã, a primeira intenção dele era descer para o Egito, porque o Egito era uma terra promissora, por causa do rio Nilo, tudo ao redor do Egito prosperava. Então a primeira intenção dele era descer para o Egito, porque aparentemente era a coisa mais lógica, com toda a família. Porém, nem sempre aquilo que aparentemente é lógico para a gente está na lógica de Deus. Então Deus deixa muito claro para Isaac que ele não deveria descer ao Egito, mas ficar em Gerar, porque ali em Gerar ele iria ser muito abençoado. E Deus promete para ele, relembra para ele as promessas que havia feito para Abraão, seu pai, lá atrás, 80 anos atrás. E é muito importante dizer que Isaac obedeceu. Só que em Gerar tinha lá um rei, Abimeleque. Abimeleque não era bem o nome de alguém, possivelmente era um nome de uma dinastia, assim como o faraó. Alguns outros autores acham que poderia ser o Abimeleque, o avô do Abimeleque, agora em Isaac. E lá atrás também tinha o Abimeleque, que também teve uma situação delicada com Abraão e Sara. Então esse Abimeleque recebe Isaac, e por causa da esposa de Isaac, Rebeca, ser muito linda, muito bonita, e Isaac preocupado, porque era muito comum os reis naquela época, quando via uma mulher muito bonita e ela fosse casada, matava o camarada, matava o marido para ficar com a esposa. Então ele prefere mentir, mais uma vez, mentir seguindo uma experiência negativa lá de Abraão lá atrás, e fala que Rebeca era sua irmã, com medo. Só que Deus tinha um plano, um projeto maravilhoso na vida de Isaac, que começou lá com a vida de Abraão. E Deus não poderia permitir que nada adulterasse o projeto de vida, de plano, que chegaria até nós através da genealogia de Jesus. Abraão, Isaac e Jacó daria sequência a um plano onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Isaac fica dividido diante de uma situação. Ele prefere fazer aquilo que o pai dele fez. Nem sempre a gente pode fazer aquilo que os pais da gente fez. Nem sempre podemos seguir os planos, né? A caminhada dos pais. Me lembro que a pastora Valnice Milhomens uma vez disse que nós não devemos obedecer aos nossos pais naquilo que eles não obedecem ao Senhor. E é verdade. Por isso Isaac agora está numa situação, e quando Abimeleque descobre que ele não é apenas o irmão de Rebeca, mas é marido, a esposa, porque vê Isaac namorando, flertando, e namorico ali da janela, Abimeleque vê, ele fica apavorado. E ele chama, fala: o que você está fazendo? Qualquer um poderia pegar a sua esposa. E o que você ia fazer? E aquela situação traz uma outra página que vai descortinar uma outra realidade de bênção, porque Deus, quando tem um projeto, um plano, nada pode ser frustrado. Então até isso contribuiu para que Abimeleque permitisse que Isaac ficasse ali na terra, e com toda a fartura daquela região,
e ali ele prosperou, plantou, semeou e deu 100 por um. E diz o texto que ele ficou muito rico, a ponto de Abimeleque mandar ele embora. Vai embora, sai daqui, porque você ficou muito poderoso, você ficou muito mais rico do que a gente. E ele sai. E é interessante a gente parar para pensar aqui, que quando há uma prosperidade, quando somos muito abençoados, a tendência é as pessoas preferirem ver a gente por trás, não conviver mais com a gente, porque é muito comum, é muito mais tranquilo, é muito mais... há um desenvolvimento cultural na mente das pessoas de ver a prosperidade do outro como algo negativo para si próprio, porque se espelha naquela prosperidade já que não aconteceu consigo. Por isso o texto, que é muito mais fácil, mais confortável chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, se alegrar com a prosperidade do outro. E foi o que aconteceu com Isaac. Isaac saiu dali. Só que ele saiu, mas ele foi ainda muito mais abençoado. Por que ele foi mais abençoado? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele sai dali para uma região mais seca, onde ele vai agora cavar poços e vai ter atritos com os pastores, com os filisteus. Mas eu queria encerrar, eu vou continuar essa reflexão na próxima gota de sabedoria. Mas eu gostaria de parar um pouco aqui para analisar essa circunstância, aonde Isaac passava por um momento muito complicado, muito difícil, de seca, de perdas. E é o que nós estamos vivendo hoje, é o comércio, empresas sendo fechadas, muitos perdendo seus empregos, 14.500 pessoas passando fome, literalmente passando fome. Mas o Deus de Isaac é o nosso Deus, é o seu Deus. E Ele não vai permitir que você passe necessidade. Basta que você obedeça. Isaac obedeceu e ficou em Gerar, não desceu para o Egito. E é interessante que quando Isaac planta, ele faz o ordinário, ele faz aquilo que é natural, ele obedeceu, ele semeou, ele plantou. E o extraordinário Deus fez. Fique certo que neste momento de pandemia e de crise, não fique parado. A diferença entre cada um daqueles que tomam uma atitude e aqueles que se caminham ou se enveredam por um caminho de frustração e de desordem econômica ou de falência, a pandemia ou a crise, ela nos mostra realidades interessantes. Existem aqueles que na pandemia ou na crise põem o pé na estrada do otimismo, da prosperidade e vence. Mas também tem aqueles que põem o pé na ladeira do fracasso e só sabem murmurar e reclamar. Então a crise mostra oportunidades. Aquilo que estamos vivendo hoje também já mostrou que muitos sobreviveram, não só sobreviveram, mas prosperaram, estão prosperando na crise. Se uma pessoa que não tem Deus, que não tem uma experiência com Jesus, está prosperando na crise, meu amigo, meu querido, o que dirá de você que tem uma experiência com o Senhor, que é um filho abençoado de Deus? Fique certo que nessa crise Deus vai te prosperar. Não ponha o pé na ladeira do fracasso. E também não fique ouvindo os arautos do pessimismo, tá? Os promotores da desgraça, do fracasso. Não dê ouvidos à voz do desânimo. Obedeça somente e Deus vai te abençoar grandissimamente. Deus não tem filhos prediletos. Abraão, Isaac e Jacó eram patriarcas que foram protagonistas de algo maravilhoso que nos alcançou. E você hoje pode ser usado por Deus para alcançar vidas e abençoar vidas. Fique com essa palavra e eu quero te abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.